Bom dia, gente. Então, estamos aqui mais um sábado, um pouco nublado, pelo menos aqui perto de mim, mais uma atividade da nossa palestra semanal. E hoje temos uma convidada super especial na nossa própria casa. E antes de começarmos, vamos fazer uma leitura. Vamos compartilhar aqui. Parece para vocês? Pequeno, aumenta mais um pouquinho. Mais um pouco, aí. Isso. Muito, passou da tela. Agora? Sim. Então, do livro Vinha de Luz, capítulo 68, No Campo. O campo é o mundo. Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros e, no entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nessa verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Chamando aí a gente, para as nossas responsabilidades como tarefeiros, que não devemos muito a escolher, Se aparece para a gente, acredita, porque a gente tem condições de enfrentar e de absorver e de trazer resultados. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais esse instante de reencontro, ainda que breve e à distância, de nossa casa Gasfa, do nosso terreno, das nossas árvores, das nossas edificações, das nossas atividades e principalmente de todos os trabalhadores que estão sempre por lá, encarnados e desencarnados. Lembrando de todos nós envolvidos nessa grande luz irradiada a cada manhã, independente de onde estejamos. Agradecemos também a presença dos nossos mentores, nossos anjinhos da guarda, por estar conosco neste momento, nos guiando, nos orientando, nos conduzindo para a melhor atividade deste sábado. Que possamos todos nós também envolver em todo esse período os trabalhadores da saúde, os trabalhadores envolvidos diretamente na recuperação ou na condução
das vítimas de Covid. Em especial as equipes de recepção no plano espiritual, que estão tendo muito trabalho. Aqueles que já estão desencarnando com alguma possibilidade são imediatamente chamados para ajudar os outros com menos condição. Em especial a equipe das artes, que de alguma forma consegue envolver também aos recém-habitantes do plano espiritual, trazendo-os alento e consolo através de expressões artísticas. Enfim, todos aqueles que estão envolvidos sejam todos abençoados neste momento, e que o nosso planeta também seja envolvido numa grande luz verde de cura, uma grande névoa alcançando todos os corações aflitos, independente da razão. Que estejamos todos nós agraciados pela presença do nosso Mestre em nossos corações. Precisamos ter uma ótima manhã, com muitas atividades e muito estudo, e devemos para toda a nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, agora estabelecidos, vou chamar a Andréia, que será a nossa palestrante de hoje. Então, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, mais esse sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe slide para vocês, sabe? Para a gente fazer um pouquinho diferente do que a gente costuma. Aí vocês não se cansam também só comigo, tá bom? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, agora sim. Então, vou colocar no modo apresentação. Então, vamos lá, gente. O tema da nossa palestra de hoje vem do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. E o título desse capítulo que a gente vai falar hoje é A Primeira Escola. Tá? Então, só que antes da gente falar o que é essa primeira escola, a gente tem que pegar lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e por coincidência ou não, não sei, também é capítulo 8, a gente vai pegar o estudo dessa primeira escola. E antes dele começar a falar exatamente o que é essa primeira escola, ele traz essa frase de Jesus, lá das bem-aventuranças. Aliás, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo é só sobre essa bem-aventurança. Qual é? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que a gente quer dizer com puros de coração? O que é isso? O que é ser puro de coração? E aí, no livro Consolador, na pergunta 313, Emmanuel nos ajuda nesse entendimento. Então, a pergunta que foi feita a Emmanuel é a seguinte: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E Emmanuel diz o seguinte: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. E aí a gente tem alguns exemplos, né, gente, que a gente conhece bem, né? O Gandhi, a Madre Teresa, a irmã Dulce e o nosso queridíssimo Chico Xavier. E Emmanuel complementa: não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material.
Então, olha só, eu já grifei ali para a gente ter bem isso na cabeça. Corações despretensiosos e humildes. Então, a gente vai perceber que essa pureza de coração, ela está muito relacionada à humildade. Então, o que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Olha, puro de coração é aquele que recebe a palavra de Jesus, aquele que recebe os ensinamentos, sem ficar pensando assim, mas Jesus, ele não é ninguém, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou ouvir essa pessoa, né? E às vezes a gente faz isso também, né? A gente no nosso dia a dia faz isso. Eu não vou ouvir fulano, não. Para quê, né? Eu que tenho tantos títulos, tenho doutorados, mestrados, não que isso não seja importante, isso é importante. O que a gente não pode é deixar de prestar atenção nas coisas porque a gente se acha superior. Olha aí, a vaidade, né? A ambição, né? O egoísmo. Mas a gente continua. Emmanuel ainda, nesse livrinho chamado Refúgio, ele dá ainda uma outra contribuição para a gente entender o que é essa humildade, essa pureza de coração. Sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, olha lá, ele completou ainda nesse livrinho, a gente tem esse complemento. Então, assim, vamos ter o coração aberto para o aprendizado, vamos ter o coração aberto para o que está acontecendo, né? Vamos procurar encarar a vida com uma certa leveza, apesar de todas as dificuldades. Mas isso é o quê? É o aprendendo com a vida e doando aquilo que a gente pode. E aí ele fala, né, que para que possamos realmente ser discípulos felizes daquele amigo que disse o seguinte: aprendei de mim, que sou humilde de coração. E quem que é esse amigo, né, gente? A gente já sabe, é Jesus, né? Então, lá no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem é o nosso modelo e guia, quem é o espírito mais perfeito que já esteve aqui no nosso planeta, é Jesus. E não é por acaso, ele é o nosso governador, ele é o governador do nosso planeta, ele ajudou na construção do nosso planeta e está conosco o tempo todo, no comando aí da nossa nave. Muito bem. Aí o capítulo 8, ele continua, e aí que a gente vai começar a entrar nessa questão dessa primeira escola, que é o tema da nossa palestra. Então, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai continuar explicando, né? Então, ele vai falar assim, desculpa, gente. Então, lhe apresentaram umas crianças para que as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam-nas, Jesus, vendo-os, aborreceu-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo-lhe as mãos. Marcos, está no capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, aí a gente já começa a entender o que é essa tal humildade, o que é essa tal pureza de coração. O que Jesus quer dizer com esse ensinamento, né? Claro que era para deixar vir sim as criancinhas, que elas se aproximassem. Por quê? Porque a criança, quando reencarna,
ela nesse momento da infância dela, ela ainda não traz aquelas lembranças, aqueles traços. Não é que ela não traz, ela até traz de outras encarnações, só que eles ficam adormecidos. Essa é a explicação. Eles ficam adormecidos. E por que eles ficam adormecidos? Esses traços de outras encarnações. Por que eles ficam ali quietinhos, sem se manifestar? Então, às vezes, o espírito é um espírito perverso que veio de uma série de maldades, de encarnações difíceis, e ele vem com esses traços. Mas durante a infância, embora em certos momentos isso possa aparecer, eles estão ainda adormecidos. E por quê? Primeiro, para que os pais consigam ter uma visão mais suave, mais limpa, mais serena dos seus filhos, certo? Imagine se ele já visse naquele bebezinho que acabou de nascer, né? Se ele visse ali um inimigo de uma outra vida, né? Como é que ele ia aceitar essa criança? Então, por isso ele já traz, fica esse adormecimento, né? Fora a beleza que são as crianças, né? A pureza, a simplicidade. E, ao mesmo tempo, fica mais fácil desses pais, como ainda aquelas dificuldades do passado, de outras vidas, desses seres que estão reencarnando e que nesse momento passam pela infância, fica mais fácil também dos pais colocar nessas cabecinhas, nesses corações, orientá-los no caminho do bem. Então, pode ser que depois, na vida adulta, eles se desviem desse caminho. A gente não tem como prever, mas a família, os pais, se durante a infância conseguem incutir nos filhos já esse pensamento do caminho reto, do caminho do bem, do caminho da bondade, da humildade e da caridade, isso já ajuda e muito esse espírito que está reencarnando. A gente está falando aqui de espíritos que vêm com alguma dificuldade, mas isso não serve só para isso não, tá, gente? Não é só, é para que as criancinhas desde pequenas seja mais fácil esse ensinamento, tá? Eu até outro dia estava conversando com meu filho e ele me perguntou assim: mãe, por que o pessoal lá em Israel, lá naquela região lá de Israel, do Líbano, da Síria, por que eles brigam tanto, mãe? Por que eles são assim, né? Aí eu falo assim: filho, desde que mundo é mundo, aquele pessoal briga, né? Eles guerreiam, desde que mundo é mundo, né? Então, assim, um fez uma guerra, aí o outro, para se vingar, fez outra guerra, aí o outro, para se vingar, fez outra guerra, e existe um ódio recíproco entre aquelas nações que eu acho, não tenho certeza, que eles já nem sabem mais por quê. Porque, assim, eu tenho que me vingar, mas eles já nem sabem mais por quê, porque tanta vingança, tanto ódio que foi estabelecido ao longo desses milênios, né, que eles já nem sabem mais por que eles estão guerreando. E é triste que a gente observa que os pais de muitos daquelas pessoas, daqueles povos, os pais, quando a criança é pequenininha, já fica ensinando: olha, porque judeu não presta, olha, porque o muçulmano não presta, porque eles são nossos inimigos. Isso, gente, é uma barbaridade, é um crime, porque a criança, ela não nasce com esse pensamento, ela não nasce com esse preconceito, sabe? Ela pode até trazer de outras vidas alguma coisa, mas se a gente fica ainda alimentando isso, olha que tristeza, olha que crime, né? Aí essa criança se torna um adulto que está odiando uma outra nação, uma outra religião, uma outra raça, um outro gênero, sem saber nem por quê. Por quê? Porque os pais ficaram incutindo na cabeça deles que aquilo era errado, que aqueles eram os seus inimigos, né? Então isso é um crime que está sendo feito, né? E os pais vão responder por esse crime depois, né? Mas vamos continuar, gente. Vamos continuar. Então,
Vamos lá. O que é essa pureza de coração que, então, Jesus diz que a gente tem que ter quando ele pede para vir as criancinhas, né? Isso lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec nos explica. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Olha a humildade aparecendo aí de novo. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como ele a tomou também por símbolo da humildade. Então, eu acho que aí fecha o nosso entendimento. Por que as crianças, então, são puras e humildes, né? A gente já viu. E por que a gente tem que ter essa posição de termos de humildade perante a vida e perante os ensinamentos e perante aquilo que acontece conosco. Aí, gente, qual é o modelo que a gente segue para ter essa humildade, né? Como é que a gente faz para ser humilde, para ser puro de coração? Como é que a gente faz para trilhar esse caminho? Eu não sei. Estou com dificuldade aqui. Só que, como eu já falei antes, Deus é tão bom, né? Que mandou a gente Jesus. E o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha lá, Jesus mesmo está dizendo: me segue que eu vou te ensinar como é que você faz para ter essa pureza e para ter essa humildade e para seguir, trilhar esse caminho, né? E aí, Martins Peralva tem uma explicação muito legal, muito bacana, no capítulo 8 do Estudando o Evangelho, sobre o que é esse caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E olha que interessante, é muito, muito, muito boa essa explicação. Jesus é o caminho porque, seguindo-o, não nos perderemos nas sombrias veredas da incompreensão e do ódio, da injustiça e da perversidade, mas perlustraremos com galhardia e êxito as luminosas trilhas da evolução e do progresso, da ascensão e da felicidade que não extingue. Por que Jesus é a verdade? Porque ele é eterno. As verdades que ele traz são eternas, elas não se modificam. E por que Jesus é a vida? Porque a alma que se alimenta dele e nele vive, ganhará a vida eterna. Aquele que crê em Jesus, e olha lá, crê em Jesus e pratica os seus ensinamentos, viverá, mesmo que esteja morto. É interessante esse mesmo que esteja morto, né? Porque, ou seja, encarnado ou desencarnado, se eu seguir Jesus, né, e me alimentar de Jesus, das suas palavras, dos seus ensinamentos e colocá-los em prática, eu vou estar no caminho aí certo, né? Eu vou ganhar essa vida eterna. Então, vamos lá, gente, para resumir esse pedaço. Então, Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, a nossa vida, e ele trouxe, então, esse roteiro, né? Então, vamos lá, como Martins Peralva colocou, reportou-se o mestre, sem dúvida, aos ensinos, ao roteiro que traçava por norma de aperfeiçoamento a moral que pregava e exemplificava. Então, a gente já sabe, então, que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Hoje a gente está falando de humildade, e a gente está falando de exemplo, e a gente está falando de praticar essa humildade, e a gente está falando de dar o exemplo e de ser bons pais. Como é que isso tudo se junta aí nessa história de a primeira escola? Onde é que a gente vai praticar tudo isso, todos esses ensinamentos? Martins Peralva acabou de falar.
tanto na vida como na morte, ou seja, encarnado e desencarnado. Mas enquanto a gente está encarnado, onde é que a gente pratica, né? Qual é a bendita escola que Deus nos deu para que a gente pudesse, então, se aperfeiçoar, para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse pôr em prática todos esses ensinamentos? Qual que é essa bendita escola? Está falhando aqui. É a Terra, né? É o nosso planeta maravilhoso. E aí, na Terra, sendo a nossa bendita escola, qual que é a primeira escolinha que a gente tem na Terra? Por quê? Né? Como na nossa vida de aluno, a gente tem lá o jardim de infância, a creche, o berçário, aí vai subindo, e depois tem o ensino fundamental, o ensino médio, depois, se quiser, vai galgando outros ensinos. Isso, assim, do ponto de vista formal, né? Mas e na escola da vida? Qual que é a nossa primeira escola? Essa daqui, gente, é a família. Então, a família da gente é a nossa primeira escola, porque é lá que a gente reencarna, é lá que a gente começa, então, a nossa jornada, né? E quem são, então, os nossos mestres, quem são os nossos companheiros, quem são nossos colegas de estudo nessa jornada da família? São os nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, enfim. E aí Martins Peralva vai falar, então, da importância de conduzir esses espíritos ainda jovens dentro das nossas famílias, que são as nossas crianças, jovens como crianças que estão reencarnando, mas podem ser espíritos já velhos, antigos, que vêm de outras encarnações. Mas eles, quando reencarnam nas nossas famílias, qual é a nossa obrigação como pai, como mãe, ou como responsável dessas crianças? Então, ele coloca lá, conduzir as crianças a Jesus, que é a passagem lá do deixar vir a minhas criancinhas, significa incutir-lhes nos corações os preceitos evangélicos, a fim de que os seus atos possam revelar no futuro nobreza e dignidade. Então, é como uma plantinha, né, gente? A gente pega a sementinha, planta na terra, mas se eu não adubar, se eu não regar, se eu não colocar um pouquinho no sol, proteger um pouquinho do sol, ela não vai florescer. Então, a mesma coisa são os nossos filhos, né? Se a gente não regar, não adubar, não trazer bons ensinamentos e bons exemplos, como é que a gente quer que eles tenham um futuro de nobreza e dignidade, né? Pode até ser que eles não tenham um futuro de nobreza e dignidade. A gente vê isso todos os dias. Mas a gente fez o nosso papel, né? Por quê? Porque a gente sabe que aqueles espíritos pequenininhos que a gente tem dentro da nossa casa já foram espíritos que trouxeram de outras vidas, outras bagagens, outras experiências, outras provas, né? E cabe a nós conduzi-los. E por isso que é tão difícil, né? Porque às vezes aquele espírito pequenininho que você vê, aquela criancinha pequenininha que está dentro da sua casa, ou adolescente difícil, eles na verdade são companheiros nossos de outros caminhos, de outras jornadas, companheiros que podem ter sido nossos amigos ou podem ter sido nossos desafetos, né? E daí a grande dificuldade, quando eles vêm como grandes amigos do passado, é maravilhoso, né? Porque você ganha mais um companheiro de jornada. Agora, quando ele vem como um desafeto do passado, fica tão difícil, fica complicado, mas se a gente seguir o caminho de Jesus, o exemplo de Jesus, e não fugir dessa trilha, a gente vai conseguir.
então, trilhar esse caminho e conduzir os nossos crianças e os nossos jovens. E é isso que Martins Peralva chama atenção nesse livro, né? E aí, eu trago essa passagem de Santo Agostinho, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que ele vai dizer com bastante propriedade qual que é a nossa missão de pai, de mãe, de responsável, né? Porque, às vezes, hoje, na atualidade, não é sempre o pai e a mãe que cria, às vezes são os avós, às vezes são outras pessoas. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Gente, essa mensagem veio de Santo Agostinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em 1900 e vovó criança. Mas esse papel continua até hoje, ele não mudou. Então, vamos lá. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão em seu aperfeiçoamento e bem-estar futuros. E ele complementa: vocês que seguirem esse caminho, merecerei as alegrias divinas que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Então, lembra daquela passagem que eu li no comecinho do Emmanuel, naquele livro Refúgio, que ele fala doando e abençoando. Né, gente? Então, tá aqui o complemento, Santo Agostinho. E aí, gente, Martins Peralva, então, já finalizando aqui o nosso estudo de hoje, ele vai complementar essa fala, né? Que ele fala assim: não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas. E aí ele chama bem atenção para nós espíritas, sabe? Ele fala assim: a gente leva nossos filhos lá para a evangelização, mas isso só não basta. É imprescindível que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis, evitando-se, assim, se estabeleça na incipiente alma infantil a desastrosa confusão de ver e ouvir em casa atitudes e conceitos bem diversos do que vê e ouve nas aulas de Evangelho e Espiritismo. Então, não adianta nada, é aquela tal da casa caiada, né? Não adianta nada, é bonita por fora e podre por dentro. Então, leva lá na escolinha do Evangelho, aprende, e aí, quando chega em casa, o pai e a mãe dão exemplos horrorosos, né? Não tem nem um pouco de caridade. Não... Então, a gente tem que ensinar, não é só com palavras, né? A gente tem que ensinar com exemplos. E a gente não ensina com palavras e com exemplos só as nossas crianças, a gente ensina todo mundo que está ao nosso redor. Eu me lembro bem, quando eu entrei no Espiritismo, eu tinha um colega de trabalho que ele perdeu um filho muito cedo, um filho com 19 anos, e me admirou muito a maneira com que ele lidou com essa perda, né? Então, num momento de dificuldade muito grande da minha vida, eu fui conversar com esse colega. Era um colega, a gente não tinha amizade, ele só era um colega de trabalho. Eu fui conversar com ele, e ele que me apresentou o Espiritismo, e que me levou para a comunhão espírita, e me deu meu primeiro livro espírita, que se chama Nosso Lar. Então, assim, foi por meio do exemplo que ele me... que aquela sementinha que estava entranhada lá no meu coração se acendeu. E assim a gente faz, né? No nosso dia a dia, às vezes com pequenas atitudes que a gente pensa que, isso quer dizer nada, quer dizer muita coisa, né? E os nossos exemplos são tanto para o bem como para o mal, viu? Então, tem até uns vídeos aí na internet bastante interessantes, que eu não trouxe porque ia ficar muito longa a palestra, né? Que mostra a criança imitando os pais e imitando de uma maneira bem feia, né? Então, o pai xinga no trânsito, a criança vai lá e xinga também. Óbvio, ela está vendo, criança copia, né?
E a gente tem muitas crianças, muitos adultos no nosso século, nesse mundo que a gente está vivendo, nesse momento que passa o nosso planeta, a gente tem muitos adultos que, na verdade, são crianças, né? Espíritos ainda muito infantis e que precisam que a gente tenha piedade, caridade com eles, e é que a gente procure ser um exemplo na medida das nossas capacidades, ser um exemplo para eles. E aí eu trouxe, então, essa figura, né, justamente do pai e do filho, né, e sendo o pai sendo exemplo para o filho. Então, Martins Peralve complementa justamente isso. Não nos esqueçamos que, na opinião dos filhos, os pais são os maiorais, né? Contribuir para que os pequeninos possam ir a Jesus mediante o aprendizado evangélico representa, ao nosso ver, procedência correlata, simultânea com o esforço de levar a Jesus, os pais preparando-os condignamente para a missão da paternidade ou da maternidade. Pronto. Estão me ouvindo agora? Agora eu já ia comentar. Então tá bom, que apareceu aqui para mim. Então, informa a sabedoria popular que o exemplo deve vir de cima. Então, olha só que interessante, né? A gente tem o nosso maior exemplo, que é Jesus, e nós também temos que ser exemplos, né, gente? A gente tem que procurar isso. Dentro e fora de casa. Não é só fora de casa, como muitos fazem, né? Então, para finalizar aqui, a gente tem nosso Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o do caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensina pelo exemplo e pela humildade, né? Então, ele foi o modelo maior dessa humildade e ele foi brilhante e os seus ensinamentos perduram há mais de 2000 anos justamente porque ele soube exemplificar. E esse é o caminho que ele nos dá, então, para que a gente haja tanto com nossos filhos, né, nessa nossa primeira escola, que é a nossa casa, como também em todos os lugares que a gente esteja, tá? E aí, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui um texto, chama-se Pureza, do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora a terra sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele, Jesus, via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageiro da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, Jesus
Via Deus na sua alma, inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhes braços amigos até o fim da penosa disserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele, Jesus, via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, meus amigos, muito obrigado. Eu passei um pouquinho aí do tempo. Agradeço muito aí a audiência de vocês e fico aí à disposição. Só temos que agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade que nos concede na manhã de hoje. Por essas bênçãos de informações que nos dá novos caminhos de direcionamento para a nossa família, para as nossas crianças. Que a mão de Deus se faça sobre todos os jovens e crianças do nosso planeta, trazendo a todas elas as bênçãos do entendimento do Evangelho de Jesus, trazendo a elas, Senhor, aquilo que elas necessitam para realizar os seus projetos, para serem felizes e conquistarem as virtudes tão necessárias para o seu amanhã. E a todos nós, Senhor, gratidão pelo amparo, pela assistência e a proteção dos amigos espirituais. Gratidão por essa casa que nos oferece, Senhor, caminhos de entendimento do Evangelho de Jesus. Que a tua luz de amor permaneça sempre iluminando a cada um que ali se reúne em teu nome, para nos ensinar a sermos um homem de bem, a sermos melhores. Abençoe e assiste, Senhor, a todos que aqui estão nessa manhã, aos nossos familiares, a todos aqueles que estão em nossos pensamentos, para que tenhamos mais uma semana sobre o manto da tua luz, sob a proteção de Deus e o amparo de Jesus. E assim, Senhor, encerramos esse encontro de amor com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor permaneçam em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.